Nós costumamos ver e ouvir a história de Marta e Maria como duas faces da vida cristã. Aquele ativismo que quer servir a Deus fazendo, agindo na evangelização. Alguém que quer estar a serviço de Deus fazendo coisas. Por outro lado, nós vemos Maria como aquela face do cristão que gosta de contemplar, de ouvir a Deus no silêncio, na calma, na oração. Na casa de quem o Senhor morará? Sim, essa é a pergunta. Acaso o Senhor pode morar em nossa casa, em sua casa? A casa de Marta e Maria. E nesse trecho não é citada a figura de Lázaro, mas Marta, Maria e Lázaro eram irmãos. Lázaro é aquele que Jesus, nosso Senhor, vai ressuscitar de entre os mortos. Essa casa não era só uma casa que por acaso Jesus passou naquele dia, não. Betânia ficava exatamente no caminho entre a Galileia e Jerusalém. Nosso Senhor ia ali e se hospedava, ao mesmo tempo descansava, se alimentava, e na realidade ele era acolhido uma casa de amigos. É interessante dizer, Deus quis ter amigos nesta terra. Nosso Senhor Jesus Cristo quis ter amigos, seus amigos que o acolhiam, com quem ele podia descansar, com quem ele podia naturalmente rir. E ali nós vemos uma lição de nosso Senhor Jesus Cristo: oração e ação, contemplação e ação de evangelização. São duas faces bonitas da vida do cristão. E o Papa Leão XIV dizia que ninguém pode servir bem a Deus se antes não ouvir bem a Deus. E aqui está o grandioso mistério. Maria é aquela que se coloca aos pés do Senhor e está somente a ouvir a sua palavra, ouvir os seus ensinamentos. Enquanto que Marta é aquela que quer estar a serviço do Senhor, quer acolher bem, quer cuidar das coisas da casa, para que Jesus ali se sinta bem acolhido, se sinta confortável. Ao que Marta não vai se fazer de tímida, e aqui nós vemos que eles deviam ter realmente uma grande amizade com Jesus, porque não tem medo, não tem vergonha nem de expor uma espécie de problema doméstico para uma visita. Às vezes, quando a gente recebe visita em casa, e é uma visita que às vezes a gente quer receber com um pouquinho mais de cerimônia, a gente quer que tudo fique perfeito. E às vezes até engole um certo sapo dos problemas domésticos para que a visita não presencie nenhum problema da família, não é verdade? Marta não teve nem vergonha de colocar para Jesus: olha, eu estou aqui trabalhando, estou aqui servindo, e ela está aí sentada te ouvindo, Senhor. O Senhor não se importa não que eu estou trabalhando sozinha? É interessante a transparência diante de Jesus, porque ninguém é verdadeiro amigo se não é sincero e transparente. A sinceridade. Marta era amiga de Jesus, ao que nosso Senhor vai viver aquele momento, mas vai dar uma lição também. É forte quando Jesus diz, e o evangelista faz questão de dizer: Marta, Marta. Foi quase que uma chamada de atenção, um puxão de orelha de Jesus. Marta, Marta, tu te preocupas, andas agitadas por muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e essa não será tirada. É interessante pensarmos que Jesus não está reprovando a atitude de trabalho e hospitalidade de Marta, não. Nosso Senhor acolhe essa atitude, acolhe o gesto de amor, de hospitalidade dela para com Ele. Prestemos atenção nisso. Voltemos ao Evangelho, quando o nosso Senhor diz assim: tu te preocupas, andas agitadas por muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Nosso Senhor se sente bem acolhido. Ele acolhe o gesto de amor que Marta tem para com Ele, de trabalho, de hospitalidade. Mas Ele entende que naquele momento nada era mais importante do que estar com Ele, ouvi-lo aos pés do Senhor. Nada é mais importante. Para nós que somos cristãos católicos, que gostamos de estar perto de Jesus, de ouvi-lo e também de servi-lo, de estar a serviço da igreja em um grupo, em uma pastoral, nosso Senhor acolhe esse gesto de serviço à igreja. Mas nada é mais importante do que estar aos pés dele e ouvir a sua palavra. Nosso Senhor nos ensina hoje que este gesto é o mais completo, é o mais belo. Mas
Nada que possamos fazer por Cristo será mais importante do que estar com Cristo. Estar com o Senhor é muito mais importante do que fazer as coisas para o Senhor. É consequência de quem esteve com Ele e ouviu a sua palavra. Peçamos hoje a nosso Senhor a graça de encontrarmos esse equilíbrio entre a oração e a ação, entre a vida contemplativa e a vida ativa de evangelização, entre ouvir a sua palavra, estar em oração e ao mesmo tempo servir a Jesus com a nossa vida concreta. Que hoje, no decorrer dessa semana, você possa pensar também um pouco nisso. Eu imagino você que é pai, mãe, que acorda cedo todo dia e vai trabalhar e chega em casa à tarde, no fim do dia já cansado, exausto. Tudo isso é belo, mas nada pode ser desculpa para que não tenhamos uma vida de oração. No início, no fim do dia, no decorrer do dia que o seja, ter um momento, alguns instantes que o sejam, para estar a sós com Deus, para ouvir a Deus, tomar a palavra, tomar a Bíblia, rezar o Santo Rosário, pensar em uma prática concreta de piedade, ler um livro espiritual. Cada um pense em algo concreto, mas nunca se esqueça disso. Isso é a melhor parte. Estar com Jesus. Isso não será tirado. Nunca será tirado de nossa vida a presença do Senhor. Existe algo chamado plano de vida. Talvez já aqui enquanto eu falava, ou logo mais no domingo à noite, você vai pensar tudo o que tem que fazer, botando os horários dentro desse plano de vida da tua semana. Comece a colocar os momentos de oração também. Segunda-feira, nessa hora, eu vou ler a Bíblia. Terça-feira, eu vou rezar o terço. Quinta-feira, eu vou tentar ir à missa aqui. E se não conseguir ir à missa, eu vou passar perto da igreja, perto do meu trabalho, e eu vou entrar e ficar 5 minutos, 10 minutos em adoração. Dentro da semana do cristão, tem que ter horário de oração. Isso se chama plano de vida. Porque se nós pensarmos assim, eu vou rezar quando der tempo, nunca haverá tempo para oração. A oração não pode ser o pedacinho que sobra, tem que ser a melhor parte, o início, o essencial, a prioridade. Façamos hoje como Marta, sirvamos ao Senhor com a nossa vida, com o nosso trabalho, mas façamos como Maria, estejamos com o Senhor e escolhamos a melhor parte, porque isso nunca nos será tirado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.